Olá pessoal, na aula de ciências dessa semana nós vamos falar um pouco sobre o ciclo da água. Então, é o ciclo onde a água percorre no nosso planeta. São os caminhos por onde ela passa. A água que está em uma geleira já pode ter fluído em um rio. E a água de um rio já pode ter constituído uma nuvem? A água de uma poça pode ter sido formada por um animal ou absorvida pelas raízes de uma árvore? Os seres vivos podem devolver a água para os ecossistemas? A resposta de todas essas perguntas é sim. E essa circulação e mudanças de estado da água pela natureza que formam o ciclo da água. Então, o ciclo da água é essa circulação da água, onde a água passa por estados sólidos, líquidos, gasoso, né? Até esse ciclo ele sempre se mantém. Então vamos ler aqui, ó. A radiação solar fornece energia que move o ciclo da água. Quando a água líquida é aquecida, ela evapora e sobe para a atmosfera. Então o calor do Sol faz com que a água em estado líquido ela se evapore e fique no estado gasoso. Depois que a água fica em estado gasoso, ó, aqui é a ideia, ó, como se fosse o rio evaporando com o calor e os gases, a água em estado gasoso subindo para a atmosfera. O vapor da água se mistura ao ar. Parte da água, no estado gasoso, atinge as camadas mais frias da atmosfera e se condensa. São essas gotas que formam as nuvens. Então a água dos rios, lagos, poças, mares evaporam com o calor, elas atingem a atmosfera, elas se condensam formando as nuvens. Aqui, ó, retornando, formando as nuvens. As gotas de água se acumulam nas nuvens até que precipitam, caem em forma de chuva, ou seja, no estado líquido. A precipitação também pode ocorrer em forma de neve ou granizo, que é o estado sólido. Então, depois que formou as nuvens, a chuva ela pode cair no estado líquido ou no seu estado sólido. Então, por meio de neve e granizo. Daí depende da temperatura do ambiente, né? Se for um ambiente muito frio, pode acontecer de chover granizo ou neve. Se não, cair de maneira líquida mesmo, que a gente é acostumado. Então, a água, ela evapora, ela se condensa em formato de nuvem e ela retorna através da chuva. Então, esse é um ciclo inicial aqui, ó. Essa mesma chuva que cai, a gente pode consumir, as plantas absorvem, os frutos, o solo, mas depois elas evaporam novamente, formando esse ciclo, tá? Volta a ser nuvem, volta a chover, tá bom? Continuando. A água da chuva pode ser absorvida pelo solo. Então, o solo ele absorve para se manter úmido, para que as plantas cresçam, ou cair diretamente sobre os rios. Então, para aumentar o volume dos rios, dos lagos e dos mares. Quando é absorvida pelo solo, pode ser aproveitada pelos seres vivos. Então, as plantas, as árvores que estão presentes ali, verduras, né? Flores. Ou compor o lençol subterrâneo. Então, elas vão absorvendo até ficar no lençol subterrâneo. Aqui tem uma demonstração, ó. É tipo um reservatório, um acúmulo de água no subsolo, tá?
5. As plantas absorvem a água pelas raízes e a liberam, principalmente pela transpiração. Então, as plantas elas absorvem a água, mas por que elas não ficam com todas as águas? Elas usam os nutrientes, o que elas precisam, só que também elas liberam por meio da transpiração. Nós podemos liberar por meio do suor, né, da nossa transpiração, da nossa respiração. Lembra que saem gotículas de água, né, junto com o gás carbônico. Algumas podem acumular água em seus caules e frutos. Então, se é uma árvore frutífera, a água é utilizada para que o fruto desenvolva, cresça, bonito, maduro, transferindo-a para outros seres da cadeia alimentar. Às vezes, se fica num caule, vai algum inseto ali, né? Algum bichinho. Então, transfere ali uma cadeia. Mas continua sendo um ciclo, né? Elas consomem e liberam. Os animais liberam água para o ambiente pela transpiração, suor, a respiração, a urina e nas fezes. Então, é uma maneira, eles consomem a água, mas também liberam, para que mantenha esse ciclo. Depois, essa água ela evapora, retorna, formando as nuvens, e depois, pela chuva, ela retorna novamente para o solo. Então, só falando um pouco mais sobre o granizo. O granizo é conhecido como chuva de gelo e ocorre quando há circulação de ar frio dentro da nuvem. Então, a temperatura precisa estar fria para que ele aconteça, para que ele surja de forma sólida, a água. No Brasil, geralmente, ocorre na região sul e sudeste. Então, pode acontecer, né? Onde ainda acontece algumas temperaturas altas. Já no norte e nordeste, né, já é mais quente. Já a neve é formada por flocos de cristais de gelo. Então, aquele desenho que a gente tem sempre nos filmes de desenho é mais leve que o granizo. No Brasil, ocorre no inverno em cidades altas da região sul. Tá? Eu nunca vi neve, pessoal, mas olha, só em filme mesmo, imagem. Mas granizo já aconteceu de cair até em Paraguaçu, né? As pedrinhas de gelo que caem. Isso devido às temperaturas, né? Pessoal, agora, continuando mais um pouco, vocês vão ler esse texto, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a Amazônia, as plantas da Amazônia, que elas têm um papel também para fornecer água, para que formem as nuvens e venham as chuvas para toda a região, porque tem uma concentração muito grande de vegetação, né? Então tem um ar muito úmido e por meio dessa umidade do ar, os ventos, essa água flutua, encontra regiões para se condensar e formar nuvens para que a chuva venha nas regiões, tá? Fala de um fenômeno que é chamado rios voadores, que é essa ideia, e precisa ter uma manutenção para que esses rios voadores continuem fazendo esse papel. Daí vocês vão conseguir responder a primeira questão e a segunda questão da página. Então, aqui é a ideia da chuva. Então, o que está acontecendo com a água? Quais são as mudanças? Ela está no modo líquido, né? No estado líquido. Com o calor, ela evapora, vira vapor. Ela se condensa, virando nuvem. E depois, com a formação das nuvens, ela retorna de modo líquido, sólido ou gasoso, ou sólido, por meio da chuva, tá? Então, vocês vão ler certinho esse texto para responder a questão 1 e 2, tá bom? Na página 9, tem uma investigação científica. Eu só vou comentar no outro vídeo, tá bom? Abraço.